Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminhos, sobre trilhas profissionais, sobre mostrar que a carreira não é uma linha reta, né? A carreira ela é cheia de curvas e cheia de caminhos. E hoje esse episódio vai ser bem no foco daquilo que eu sempre falo aqui, de que a carreira não é um caminho só, não é uma trilha só, não é uma definição, né? A carreira são caminhos. Eu vou entrevistar aqui o professor Rafael Pinto, já vou apresentar, e a história dele é cheia de curvas, cheia de trilhas, de caminhos, e é sobre isso exatamente que nós vamos falar aqui, sobre como muitas vezes essas escolhas que a gente vai fazendo, né, elas não são definitivas, né? Principalmente quando a gente fala com os jovens, hoje isso é importante. Então, professor, primeiro, obrigado por estar aqui, obrigado por vir num sábado aqui bater papo com a gente. O Rafael é uma pessoa que eu já queria trazer há bastante tempo, porque meu filho sempre pede para trazê-lo. E eu queria que você começasse contando essa história, né? Porque essa história, como você gosta de falar, ela é rocambolesca. Rocambolesca, com certeza. Bom, primeiro eu queria também agradecer, quando é dado uma oportunidade para a gente partilhar um pouco da nossa história. Eu acho que é um convite que a gente tem que aceitar com muita alegria. Então, muito feliz de estar aqui. E como você falou, né, a minha trajetória de fato é rocambolesca. Quando a gente estava organizando o podcast, você comentou, quais são os pontos marcantes da sua carreira? Minha carreira por si só é bem normal, mas o processo que me levou a construir dessa forma, eu falo que é rocambolesco, porque é enrolado, desenrola, aí dá uma apertadinha aqui, solta um pouco ali. E tudo eu acho que começa no terceiro colegial. Quando a gente está no terceiro colegial e é chamado a ter que escolher o que você quer ser, né? E no terceiro colegial eu era muito tímido. Na verdade, no ensino médio, primeiro ano, eu lembro que eu descia as escadas de casa e falei pro meu pai, este ano eu preciso quebrar minha timidez. No primeiro colegial. E aí o colégio ofereceu um curso de teatro, eu fiz um curso de teatro, gostei, descobri recursos para ir desenvolvendo. E no terceiro colegial eu estava disposto a prestar, veja só, artes cênicas. Acabei não prestando isso por conselho de uma professora que monitorava a gente e tal. A gente tinha um esquema no colégio que tinha professores que meio que acompanhavam a nossa trajetória e aconselhavam. E num dado dia eu ouvi assim, você vai fazer arte cênica, você vai ver do quê? Tipo, a altura me pareceu uma coisa sensata, né? Eu falei, não, vou fazer letras. Deixa eu pegar um ponto que... Desculpa, eu vou te cortar para a gente conversar. Alguns meses eu estava conversando lá com o pessoal do Pequeno Príncipe, com o Lafayette, com o Regis, e a gente estava falando sobre isso, né? Todas as vezes nos colégios, quando se fala de carreira, sempre se fala das biológicas, né? Da saúde, principalmente da medicina, das sociais, então, da filosofia e tudo mais, e das exatas. Ninguém fala de arte. Não se fala de arte. E engraçado que, olha isso que você falou, que é a mais pura verdade. Quando um aluno fala, eu quero fazer arte, a própria estrutura educacional fala, não. Como é que você vai fazer isso? Viver de amor. Né? E depois, assim, uns anos depois, eu pensei, olha, eventualmente, viver de amor se opõe a viver de ódio. Em tese, é melhor viver de amor, né? Então é bom fazer algo que você goste. Mas, de fato, eu acabei não fazendo. Aí, eu fazia um curso de redação com uma professora Marisa, que para mim, assim, é uma deusa da linguística, é um referencial que sabe ensinar a gramática de uma maneira muito apaixonante. E comentei com ela, estava pensando em fazer letras, e ela me disse, Rafael, letras é um nicho muito apaixonante, mas é um nicho muito específico. Por que você não pensa em algo mais amplo? Algo mais amplo, eu fiquei com isso, mas mais amplo que nós mais amplo, a gente tem aquela concepção convencional, né? Então, nas exatas é engenharia, nas biológicas é medicina, o mais amplo nas humanas é direito. E como também muitos amigos, muitos colegas, queridos, iam prestar direito, eu falei, eu já mantenho minha turminha, a gente vai ter o mesmo assunto, vai ser bom e tal. E eu prestei direito, fui cursar direito, passei na PUC em São Paulo e cursei 5 anos de direito lá. No primeiro ano, já me apaixonei pela introdução ao estudo de direito. Fiz monitoria com a Silvia Pimentel, professora Silvia Pimentel, que
na época, era representante do Brasil no Comitê CEDAW da ONU contra a discriminação e violência contra a mulher. E a gente desenvolveu um trabalho muito legal, muito bacana lá. E isso me manteve indo. Mas aquela coisa das artes cênicas sempre ficaram assim, porque não que eu seja assim, um gênio criativo, mas a gente tem uma criatividade dentro da gente que a gente às vezes precisa achar uma via para expressar. E eu achei no teatro aqueles cursos livres que tem à noite, uma possibilidade de ir fazendo. Então eu cursava direito de manhã, estagiava à tarde, fazia os cursos de teatro à noite. E eu adorava aquilo. Eu adorava aquilo, a ponto de falar, não, eu vou transicionar, né? Aquela coisa sempre uma transição. Mas acabei não fazendo essa transição. Acabei me formando no direito, certificado pela OAB, passei no concurso, ok, mantenho a OAB firme até hoje. E aí, no 5º ano, eu falei, não, mas eu não me via naquele contexto. Assim, o sistema jurídico é apaixonante, estudar a lógica jurídica é apaixonante, conhecer, acho que é importante até assim, para exercício de cidadania mesmo, né? Se você tem um conhecimento mínimo de como as leis se organizam, quais são os direitos, como eles estão distribuídos, você pode atuar com mais consciência, com mais ética, e isso eu acho que... Viver em sociedade, né? Só se vive em sociedade quando você tem normas. Exatamente, para regular coisa e também para distribuir os bens e os serviços, né? Para a gente também não cometer deslizes de injustiça que às vezes é tão naturalizado também na vida social. Mas o fato é, aí quando eu formei, eu poderia fazer uma carreira, estava bem encaminhado, mas aquilo não vibrava, sabe? Não quero parecer aquele jovem místico, mas assim, eu senti que não era um pouco minha energia aquela. Posso falar, Rafael? Isso é uma das... o episódio 87 aqui já. E eu já falava muito sobre carreira antes, e aqui isso só se confirmou. Desses 87 episódios, eu entrevistei professores, entrevistei profissionais de diversas áreas diferentes, de diversas profissões diferentes. Eu sempre trago pessoas de profissões bem diferentes mesmo para a gente ter essa experiência. Eu vou lhe dizer que 80% das pessoas que passaram aqui, elas escolheram um curso ou mudaram esse curso no meio do caminho, ou se formaram como você e nunca atuaram naquela área. Foram para outra área completamente diferente. Já tive aqui advogados que hoje estão no marketing, pessoas de administração que hoje estão na saúde, que estão na beleza, que estão na estética, coisas completamente diferentes. Porque o que você falou ali do 3º ano, é muito comum que a gente coloque nesse jovem de 17 anos uma pressão de uma escolha, de um caminho profissional, e no seu relato isso fica bem claro. Existe uma pressão, às vezes, não vou dizer pressão, mas uma influência da família, que quer que você siga os tradicionais. Existe da própria estrutura do colégio essa coisa de dizer, ou não, vai para a medicina, vai para a engenharia, vai para o direito, que é o tradicional, é aquilo que você vai ganhar dinheiro. Né? E existe uma pressão da sociedade que é assim, as carreiras da moda, o que vai dar mais dinheiro, qual é o futuro do trabalho, e os amigos, isso que você falou é perfeito. Pô, meus amigos vão fazer tal coisa. No primeiro ano, o Theo está no 2º agora, no primeiro ano ele chegava aqui com os amigos dele, e todo mundo, não, eu vou fazer história. Eu falei, vocês não vão fazer história, é porque vocês gostam do professor de história. Como o professor de história é legal, vocês querem fazer história. Então, essa pressão ela é muito forte em uma pessoa que não está preparada. E hoje, né, estando já mais de 30 anos de carreira, e eu já passei por 3 ou 4 carreiras diferentes, eu falo, nunca você está pronto para fazer essa escolha, porque você muda, né? Você vai mudando. E a escolha vai mudando também. Sim, com certeza. Eu também acrescento uma questão assim, 17 anos, a pessoa está no auge não, mas assim, está dominando bem a adolescência. E a adolescência, como um período de muita transformação, traz novidades interessantes. E aí, colocar no meio dessa equação de novidades, uma a mais, que é a novidade de ter que decidir uma carreira, e eu lembro que tem uma questão de discurso, assim, que assim, a ideia de que a carreira é para a vida. Né? Eu já vendem um pouco essa ideia de que assim, a ideia de que você vai fazer da sua vida. Não é. A vida é um processo bem aberto, bem
maleável, eu diria, bem maleável. Você consegue alterar bastante a rota quantas vezes forem necessárias, né? E você sabe que quando você estava falando, quando a gente estava conversando antes, né, sobre para montar aqui um pouco, você falou daquele momento da epidemia que você teve, eu quero que você conte. Sim. E eu me identifiquei muito com aquilo que você falou, porque eu passei por um processo parecido, né? Eu tinha uma carreira executiva muito bem sucedida, tinha tido várias promoções, estava numa boa posição profissional, mas estava super infeliz, estava doente, né? Com problemas de saúde, com problemas de relações, né? E um dia eu fui fazer um retiro budista, um retiro de silêncio, e lá eu falei, cara, tá tudo errado, eu preciso ir por outro caminho. E, de certa forma, também foi um momento como esse. Mas eu queria que você contasse o seu, que eu achei super interessante. Chega lá depois. É o grande rocambole se formando, né? Não, mas isso que você falou do retiro budista, eu acho que é muito interessante, porque, assim, nesse processo de decisão, qual caminho eu vou, eu acabei indo fazer orientação profissional. E dentro das orientações, dos testes e tal, deu que eu tinha vocação para marketing, o que eu não me via como marqueteiro por ser muito tímido, garçom, porque tudo, eu tenho um gosto, bom, rocambole, né? Eu penso em termos gastronômicos, então você deveria ser garçom, ou trabalhar com cozinha, chefe e tal. Mas é a criatividade também, do relacionamento. Pode ser que seja. Mas eu lembro que eu achei absurdo, onde já se viu, eu aqui vindo escolher minha carreira, ela fala que minha carreira é garçom, só que era uma psicóloga muito legal, e aí eu continuei fazendo. Foi também, você falou do retiro budista, eu lembrei assim, para mim uma experiência muito definitiva foi começar a fazer terapia. Porque tanto no retiro budista, quanto num processo de psicoterapia, o que a gente está promovendo ali é autoconhecimento. E o jovem de 17 anos ele não vai ter condição de falar, nossa, eu tenho autoconhecimento, porque ele estava numa fase de criança crescida, transformou no adolescente, viveu uma série de mudanças no corpo, na cabeça, nas relações, na cognição também, porque é quando consegue o pensamento formal, né? Quando ele começa a conseguir fazer aquelas críticas de isso não é certo, porque ele começa a desenvolver os valores próprios e aí dá sempre uns tiltzinhos, que algumas pessoas vão falar, não, adolescente é rebelde. Não é, ele está desenvolvendo muito bem, a rebeldia é ótima, né? Temos que cultivar isso neles. Bom, e aí beleza. Então formei no direito, no 5º ano, aquilo não vibrando muito em mim, eu falei, eu preciso fazer uma mudança. E à época, eu tinha 2 opções que assim, eu sabia que seriam mais certeiras. Uma eram as letras, por conta da literatura, que sempre foi uma paixão muito grande. Outra era a psicologia. Só que como eu já tinha feito direito em São Paulo, meu pai pagou pelo meu curso, eu fiquei numa posição de assim, eu não queria que ele pagasse um plano de cursinho para fazer psicologia. Então eu vou fazer letras, porque eu acho que letras eu tenho condições de acessar uma universidade pública de qualidade. E foi aí que eu fui parar nas letras. E, de fato, é um terreno apaixonante e muito, muito estimulante, porque ela nutre um lado técnico que gosta da linguística, aquela coisa mais científica e estruturada, mas tem o lado mais aberto da literatura, das letras modernas, onde aprendeu uma outra língua. Foi uma experiência muito boa e eu vivi esses anos assim, muito apaixonadamente, também com uma consciência de, por ter entrado mais velho, pensar, daqui vai sair meu ganho-pão. Então o tipo de dedicação que eu coloquei nas letras já foi uma dedicação mais madura. E aí para chegar na história. E aí, cara, tá ótimo, rapaz. Isso é interessante. Eu falo isso às vezes com o Theo. Eu falo assim, Theo, não escolhe agora não. Pega um ano aí, cara, e vai viajar. Vai conhecer o mundo, vai fazer alguma coisa, porque não é conhecer o mundo, é se conhecer. Né? Eu acho que, assim, para mim, tem algumas experiências que a gente vive na vida que elas são muito definidoras. Uma delas é morar sozinho. Né? Morar sozinho, pode ser numa república, mas eu digo assim, não estar próximo da sua família muda muito a sua cabeça. Eu acho que você passou por isso durante o curso de Direito. Porque, imagina, né, assim, eu falo isso muito com ele, com os amigos dele, eles vivem numa bolha. Né? Em um colégio particular, sai daqui, vai direto para o colégio, daqui para na casa da namorada para o shopping. Né? Eles vivem numa bolha. Né? Eu acho que, aliás, o CPP tem um trabalho lindo lá, né, que é o Estudantes que Ensinam, que ele e a Alissa chegam aqui contando as histórias, eu falo, tá vendo? Vocês estão saindo da bolha, né? Vocês estão entendendo o que é o mundo,
que fora da bolha de vocês. Então, sair de casa é sair da bolha também. Você tem que resolver os problemas. E isso, acho que, olha o que você falou, né? Quando você foi para o direito, por mais que fosse ali morando sozinho em São Paulo, mas ainda era naquela estrutura em que você dependia da sua família. Depois é uma decisão, né? Você falou, olha, eu tomei uma decisão de fazer o curso que eu queria, do jeito, né? Esse momento de maturidade também não vem tão cedo, né? Não, eu acho que ele vem não só... Ele depende da gente estar maduro, depende da gente estar pronto para tomar essas decisões. E também saber que, assim, nenhuma decisão é tomada com plena clareza. A gente sempre toma uma decisão e tem uma zona nebulosa que é onde a gente quer explorar e descobrir o caminho ali. Essa questão de ir morar sozinho é muito interessante porque a gente tende a levar para a nossa moradia, e eu morei de fato sozinho, né? Eu cheguei a morar numa república. Você tende a levar as rotinas que você está familiarizado. E aos poucos você vai descobrindo que aquela rotina que você está familiarizado não se aplica àquele novo contexto. E aí você vai desenvolvendo novas rotinas e isso traz um crescimento muito grande. Eu também sou partidário da ideia de que, assim, quando o aluno está muito em dúvida, eu não sei o que eu presto, estou em dúvida, 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho nunca matou ninguém. Às vezes é um tempo de amadurecimento, é um tempo que a matéria vai ser a mesma, vou ficar fazendo a mesma coisa. Não, você vai estar engajado num outro processo, que é o processo de descobrir qual caminho faz mais sentido, qual caminho reverbera mais a sua verdade, para você poder tomar uma decisão mais acertada. E também, como eu passei pela experiência da psicoterapia, quem já vê que está em dúvida, porque meu pai teve uma coisa assim, aos 8 anos ele viu uma cirurgia de transplante no Fantástico e ele falou, quero fazer isso aí. E eu acho que isso é muito raro. Sim. A maior parte das pessoas está numa confusão. Da minha experiência aqui, que eu ouvi isso, foram 5, 6 pessoas. Eu era criança e eu ensinava para os meus amiguinhos e eu queria ser professor. São pouquíssimas pessoas que falam isso. Então, porque é um processo, o negócio está engajado no processo, né? Sim. E pois bem, aí eu cursei letras, nas letras eu fiz uma iniciação científica na teoria do drama, então a literatura sempre me cooptou muito, né? Então, na teoria do drama, e quando eu me formei, eu vi que, assim, seria mais interessante ser mestre em teoria da narrativa. E aí eu fui para uma entrevista do mestrado, que você vai apresentar o projeto, que era o processo seletivo, né? Sim. E no processo seletivo, quem ia me entrevistar seriam o meu professor de latim e um professor de francês. E eu falei, bom, eu sou aquela ideia, eu sou filho dessa casa, você me engana. E a primeira pergunta que eles fizeram, eu achei muito interessante, porque eles olharam para mim e falaram assim, Rafael, você tem formação de... Você tem formação em teoria do drama, você tem iniciação científica, e agora você está indo para a teoria da narrativa. Que diabos você quer da vida? Eu achei muito uma colocação, eu não estava esperando, sim, né, lógico, fiquei meio, mas ao mesmo tempo, eu achei muito interessante, porque mostra como hoje também tem essa tendência de falar assim, a gente quer o especialista, assim, a gente quer a pessoa que tem uma linha e vai se aprofundando naquela linha. Só que eu acho que, sobretudo nas humanidades, a linha é o horizonte, e o horizonte é amplo. Então, eu respondi isso, né? Como os interesses foram se alargando, eu fui querendo explorar um pouco de profundidade para me deter na teoria da narrativa. E quando eu estava para me formar em letras, também entra aquela questão. Como eu tinha passado no OAB, eu estava credenciado, apto a exercer a advocacia. Nossa, e à época eu namorava uma professora de francês. Né? Uma professora de francês. E eu via a rotina dela, era muito corrida, era meio caótica, estava aqui, estava ali, aluno particular. E ela falava, veja bem se é isso que você quer. Porque às vezes você pode querer prestar um concurso público e viver um pouco mais de tranquilidade, né? Que a gente fala, o pessoal acha que professor não dá trabalho, né? Ser professor, como dá trabalho, né? Passe uma semana assim, me diga depois, né? Mas é muito gratificante. O trabalho é grande, mas a gratificação em vários níveis é muito... Você sabe, antes de você entrar nisso aí, pegar este ponto aí que você falou, né? Na minha carreira como professor, eu lecionei para graduação até 2010, mais ou menos, e depois eu fiquei só na pós. E aí, com a história toda de mudar muito, a gente já morou em vários lugares, eu não tinha nem como assumir um compromisso de graduação, porque é um compromisso semestral. E no ano passado, quando a gente resolveu ficar aqui em Ribeirão, eu falei, não, eu quero voltar para a graduação. Porque a graduação, ela tem
uma gratificação para o professor que é completamente diferente da pós. A pós o cara está indo lá para falar assim, amanhã eu quero usar isso na empresa. Beleza. A graduação você está mexendo com a vida da pessoa. E eu tive uma experiência agora recente, que foi dar um itinerário formativo lá no CPP, de oratório. E eu nunca tinha lecionado para adolescentes. E, cara, é muito gratificante, né? É uma experiência realmente, porque você vê como você toca as pessoas. Exatamente. É muito legal isso, porque assim, quando eu entrei no CPP, eu comecei lá como corretor de redação. E uma aluna chegou lá dizendo assim, eu tô vindo aqui porque eu quero melhorar minha escrita, eu quero não perder. Eu cheguei a vomitar numa prova, porque eu estava muito ansiosa e aí eu não consegui conter dentro de mim. E eu combinei com ela o seguinte, vem cá, o plano também eram 20 minutos, né? 20 minutos por semana, mas vem toda semana. Às vezes a gente não vai ler o texto todo, às vezes a gente vai ter que ficar só num parágrafo, mas o que eu quero trabalhar com você é essas neuroses. Porque a gente se comunica, você veio aqui, você se comunicou muito bem, eu consegui entender sua necessidade, tem muita clareza do que você precisa. Então vai vindo, a gente vai melhorando essa comunicação e vai trazendo essa lógica comunicativa para o texto. E no final, ela não só passou nos vestibulares que ela estava prestando, né, então teve sucesso acadêmico, como ela pegou gosto pela escrita. E isso é uma gratificação que não tem dinheiro que pague. Você encontrar um aluno 5, 10 anos depois, o aluno fala assim, professor, você sabe que hoje eu faço tal coisa por causa daquilo? Nossa, é muito bom. Isso é muito bom, porque dá uma dimensão da influência, né? Do propósito que a gente tem. De como também na atividade não é só transmitir informação, isso daí tem várias vias, mas é também esse trato com o aluno, é construir um vínculo, uma relação, ter uma simpatia, que eu acho que é muito bacana. O professor, ele é um referencial, é isso que eu falei, né, sobre os meninos. É muito comum que no ensino médio o aluno ele se apaixone por um caminho pelo professor. Então ele fala assim, cara, eu tenho um professor de história que é maravilhoso, eu tô louco, eu adoro. Ou eu tenho um professor, como você já citou alguns professores aqui, foi a pessoa que me fez me apaixonar por isso. Então o professor ele tem esse papel, né, de ser um influenciador dessas decisões e isso traz uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Eu penso que assim, toda vez que você vai exercer uma influência, tem que pensar muito bem qual influência você vai exercer, no sentido de para qual caminho. Por exemplo, no terceiro, acho que o menino estava no segundo ano de cursinho, e ele descobriu que eu tinha feito direito. E ele estava entre direito e letras. Ele falou, e aí, o que eu escolho? Nossa, eu fiquei meio entre a cruz e falando, meu Deus. Ficou na sua escolha lá atrás, né? Olha, eu passei por isso, o que eu faço? Eu me aconselho como me aconselharam. Aí eu fiz um aconselhamento que eu achei razoavelmente bom. Eu falei para ele, busque um professor de letras de grande sucesso, que tenha dado muito certo na carreira, e busque um que está lutando para fechar o mês. Busque um advogado de sucesso, um advogado que está lutando para fechar o mês. E veja com quais rotinas você se identifica mais. Conversa, porque eu acho que a conversa é muito boa, né, para esclarecer. Eu acho que esse é um ponto que falta nessa decisão para os alunos, que é o seguinte, se fala muito do curso, mas não se fala do que é a profissão do curso. Né? Então, eu me lembro que você relatou isso lá, né, que seu pai teve essa escolha de ser médico muito novo, né? Mas quando ele te levou para ver algo, né, você falou, cara, pelo amor de Deus, não quero isso aqui. Né? Não, justamente no terceiro ano eu estava no centro cirúrgico, e aí, vamos escolher, vamos conhecer. Meu pai, à época, ele coordenava o grupo de glaucoma da Santa Casa, e eu fui assistir como que era uma dinâmica ali, né? E tinha um senhor que chegou, chegou com uma regata, uma bermuda, chinelo de dedo, passou pelo exame, jogaram lá a luzinha no olho dele, olharam todos os residentes, meu pai, discutiram e perguntaram para ele, você está tentando escolher? Ele disse, não escolhi, sabe como é? Tem dia que a gente pinta, tem dia que a gente esquece. E eu vi essa cena. Eram 2 tapinhas nas costas dele e falaram, pode, o senhor vai ficar certo. Porque dependia da lesão do tratamento. Mas aquela comunicação tão assim, você vai ficar certo. Experimenta fazer qualquer coisa de olho fechado. Vai pegar um copo d'água de olho fechado. Você viu quando você depende da visão. Você falar isso com essa crueza. E depois eu acompanhei ele no centro cirúrgico. Que foi pitoresco. Assim, eu vou trazer essa anedota porque eu acho que é engraçado, né? Meu pai optava. Então, ele estava lá operando, aí fez uma incisão, hemorragia. Hemorragia.
que você espera? Hemorragia, que jorre alguma coisa, sangue. A gente vê filme, né? Pegou um cotonete Johnson, colocou 30 segundos e está contido. Eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não. Não seria, porque também eu fiquei em dúvida em fazer medicina e seguir as carreiras do meu pai, da minha mãe, né, já está estabelecido, mas... que é muito comum as pessoas, né, dos jovens seguirem até por uma certa, é o que eu falo, não é uma pressão, mas é o dia a dia, não, você tem que seguir isso aqui, faz sentido. E assim, querendo ou não, quando a gente nós falamos de documentário, né, tem um documentário de gastronomia, né, o Chef State. E aí você tem um chefe italiano que ele mostra assim, meu pai era dono desse negócio e eu fui tocando e eu não queria, eu queria ser veterinário, mas hoje eu trabalho no açougue. E você vê que tem uma noção já meio estabelecida de que assim, eventualmente você vai dar sequência legal para a família. Você sabe que a minha atuação profissional como consultor, não que eu dê consultoria de sucessão, mas eu dou consultoria para empresas médias no processo de organização, eles chamam de profissionalização, não gosto desse termo, mas de organização dos processos da empresa. Então eu lido muito com a questão da sucessão. E essa é uma grande questão na sucessão. Existem 3 tipos de sucessores. Tem aquele que não quer estar ali, mas existe uma pressão absurda da família de que ele siga. E, às vezes, isso vai ser um trauma para a pessoa para o resto da vida. É aquele que depois a empresa vai quebrar porque ele não queria estar ali. Tem aquele que quer estar, mas não tem muito jeito para coisa, você vai trabalhar essa pessoa. E tem aquele cara que nasceu para isso, né? Tem aquele sucessor que nasceu para isso mesmo, ele quer seguir. E esse primeiro, e quem fala isso é a Fundação Dom Cabral, que é especialista nisso, deixa ele embora. Né? Deixa ele seguir a carreira dele. Mas essa questão da sucessão empresarial acontece também nas profissões. É muito comum que filhos de médicos sejam médicos, filhos de advogados sejam advogados e assim sucessivamente. Deixa eu pegar um negócio que você falou, porque vai abandonando, senão a gente vai abandonando umas coisas. Você falou uma coisa muito interessante, porque a minha trajetória foi muito diferente. Eu primeiro fui trabalhar, depois eu fui fazer faculdade, e a decisão depois de me tornar professor, como eu vinha da administração, eu já vinha de empresas, naturalmente eu fui para a administração e segui. E você falou dessa história, né, de você, dessa horizontalidade, de você, né, conhecer várias coisas, que hoje se incentiva muito a especialização. E quando a gente pensa, por exemplo, nos mestrados, doutorados e tudo mais, você conhecer cada vez mais de menos coisas, né? Então, você, eu falo, você entra eu faço doutorado lá na USP de São Paulo, todo mundo é o maior especialista do mundo naquilo que ele sabe, que é aquele pontinho específico ali, né? E uma vez assistindo uma entrevista de um cara que é muito referência na administração, Peter Drucker, a pessoa que estava entrevistando ele, ao final da entrevista, falou, que impressionante, ele já estava com uns 80 anos de idade. Assim. Ele falou assim, cara, você sabe de tudo que você fala, você sabe. E ele falou assim, não, olha, eu tenho há muitos anos, há muitas décadas, a seguinte prática. Todos os anos eu escolho um assunto e eu estudo esse assunto profundamente. Então, se um ano eu escolhi falar de estudar vinho, eu vou estudar vinho profundamente. Se é culinária. E essa foi uma das coisas que eu falei, não, cara, eu quero fazer isso com a minha vida. Você pega a minha formação, ela é muito louca, porque assim, a minha formação é administração, o meu mestrado é administração, o doutorado que eu estou fazendo é administração. Mas eu tenho formação em filosofia, em sociologia, em pedagogia, porque eu fico, sabe, assim, o que eu posso aprender agora? Sim. E isso hoje, nas empresas, é valorizado. Você ter conhecimentos de outras áreas. Eu entrevistei uma pessoa aqui, que ela hoje é uma das grandes consultoras de RH aqui de Ribeirão Preto, uma empresa chamada Veropequi. Ela é antropóloga e ela trabalha com RH. E isso dá para ela uma visão de que ninguém do RH tem. Ela tem, né? Então, esse olhar amplo, ele nos dá uma outra percepção, né, das relações, da vida como um todo. Com certeza. Até porque, assim, eu penso assim, quanto mais diferente os assuntos que você domina, mais diferentes são as abordagens que você pode fazer para achar a raiz de um problema. Né? Então, você pode trazer soluções criativas ou um jeito de trabalhar com essa antropóloga na RH. Vai ser totalmente diferente de uma pessoa que ficou sempre vendo o RH nos modos convencionais e nas estruturas. Na Harvard me convidaram para dar aula de
futura sociedade de diversidade no curso de engenharia de produção. E eu falei, o meu grande, lógico, tem um conteúdo programático, mas o meu grande objetivo é justamente abrir um pouco o horizonte da meninada para que, assim, tudo bem, existem questões da engenharia, mas tem questões culturais mais amplas que moldam o modo como você vai atuar naquele contexto, naquela empresa, e as empresas também são muito diferentes entre si. Sim. Então, ter uma bagagem geral que você possa ir reconhecendo fenômenos e enquadrando dentro de outras perspectivas, nossa, eu acho que isso é uma experiência muito enriquecedora, né? Uma experiência que eu acho que é crucial. E eu sou um pouco ressabiado quando tem um especialista muito especialista, né? Porque eu acho que, assim, lógico, tem questões que são muito específicas, porque é bom ter um especialista. Mas quando entra o ultra especialista, a gente pode ficar tão centrado na parte e perder uma visão toda. Sim, sim. E aí fica uma coisa meio desmantelada, porque, nossa, eu vou tratar muito bem, mas os colaterais, né, são muito importantes. Bom, vamos trazer para aquele momento da epifania, porque essa história é ótima, a gente não chegou nela ainda, porque eu acho que você traduz bem isso, né, até pela sua formação, pela sua área de atuação, então você traduz muito bem esse momento, mas eu percebo em várias conversas aqui que muitas pessoas passaram por esse momento, né, de chegar num lugar e falar, cara, não era nada disso, porque eu estou no caminho errado, né, ou qual é o caminho que eu devo seguir? Então conta um pouquinho essa história, porque eu acho que ela é muito rica. Foi uma vivência muito boa. Então voltamos para aquele momento de sou formado em Direito, sou formado em Letras, qual o caminho seguir? E antes de contar a história, eu tive uma conversa com um amigo meu que estava uma angústia genuína. Qual o caminho seguir? Ele era formado em Direito pela Francisco, eu formado em Direito pela PUC, da turminha de Ribeirão que fizeram Direito, né? E eu estava fazendo Letras e ele estava envolvido com projetos pessoais que poderiam ser bem diferentes da carreira jurídica, né? E ele falou uma coisa que me marcou bastante. Ele disse assim, Bim, você pode escolher o caminho do direito. É um caminho de segurança, todo mundo vai entender, vai legitimar, porque a segurança todo mundo consegue entender. Agora, como letras é a sua paixão, se você escolher isso, muitas pessoas vão fazer loucura, porque você tem um caminho seguro, mas você vai saber o motivo de ter escolhido isso. Essa frase ficou comigo, mas não resolveu. Continuou dando um respaldo, mas não resolveu. E quando eu estava no primeiro ano de mestrado, eu fui com a minha mãe e a minha irmã para fazer uma viagem para a Ilha de Páscoa. E é um lugar maravilhoso, mágico. Quem tiver a chance de ir, vá. E dentro de um dos passeios que tinha lá, você desceria um tubo de lava vulcânico extinto. Naturalmente não vai descer, tá? Pelo amor de Deus. Beleza. Então, um tubo de lava. Eu falei, nossa, que diferente, quero fazer. E era um tubo de lava. Eu não sou um animal de pequeno porte, né? Então, descendo era estreito, você vai descendo meio de cócoras, né? E você joga a luz do celular, você só vê escuridão. Você joga a lanterna cai no escuro e parece que não vai acabar. Aquilo começou a me dar uma angústia, o coração começou a dar uma taquicardia. Eu falei, meu Deus, eu vou voltar, não vou descer não. Aí a hora que eu tava voltando assim, eu tô voltando de cócoras, numa posição totalmente de um covarde, né? E tinha uma moça muito linda, uma máquina fotográfica, me fez pensar que ela era fotógrafa, descendo. Eu falei, essa moça vai pensar de mim. Eu aqui voltando de cócoras, aí eu vi ela descendo meio sem jeito, eu voltando de cócoras, olhei pra cima, estendi ela, falei, aceita ajuda? E aí, beleza, aí foi um gatilho, né? A gente não pode também, né? Teve que seguir em frente. A gente tem missões que a gente tem que seguir adiante, né? Se não pelo nosso bem-estar, mas pelo nosso caráter, né? Pela dignidade da pessoa humana. E quando eu jogava a luz lá embaixo, nossa, eu via o mundo e não parecia que não ia acabar. Mas fui indo, o coração foi acalmando, desci, aí aquele tubo que era muito estreito, parecia que virava uma sala, assim, ficava muito amplo, mas continuava escuro. Eu jogava a luz no celular e buscava uma escuridão. Era um pouco assustador. Mas aí você ia andando, né, aquela coisa meio cego, você vai tateando assim para ver onde está pisando. E uma hora você vê a luz cai na escuridão, mas você vê um ponto, um foco de luz aberto. Né, em direção à luz, não é? Em direção à luz. E quando você chega lá, é uma abertura da caverna, assim, de caverna da gruta, do Pacífico. Num ponto em que o azul do céu e o azul do mar é uma mesma tonalidade. Aquilo dá um senso de aquele sufocamento para descer, aquela amplidão. Eu tive uma comoção muito grande naquele instante,
E me veio epifanicamente um insight, assim, pode ser estreito, porque começar uma carreira como professor hoje é um canal estreito. Você conseguir escolas que te acolham, sendo que você não teve uma experiência de ter dado aula antes. Então, vai ser estreito, mas eu vou trabalhar direito. Eu tive acesso a uma boa formação e eu vou achar esse espaço. E esse espaço vai ser amplo e depois vai me abrir um horizonte mais amplo. E eu acho que isso me motivou muito. Uma metáfora ali, aquele caminho, né? Foi uma epifania, assim. A gente lê da epifania na Clarice Lispector e tal. Eu senti que foi a minha epifania. Foi uma epifania profissional muito grande. E aí, quando eu voltei dessa experiência, eu voltei já determinado a, de fato, traçar uma carreira em letras e ter o máximo de construir a melhor carreira possível para mim, para o meu perfil. Né? Porque também a gente pensa, é uma carreira, mas dentro da carreira tem perfis. Né? Você sabe que nesse ponto, né, eu vou buscar algo que você falou lá atrás. Eu converso muito com pais de jovens, né, mais ou menos da idade, até os amigos dele, coisa. E lógico que os pais sempre têm essa preocupação de, cara, você precisa escolher uma carreira que vai te dar uma estabilidade profissional. Isso aí é a fala de todos eles. Mas, quando você... pode parecer, mais uma vez, esotérico o negócio, mas aquela história da carreira por amor. Né? Quando você faz algo que você gosta, você faz bem feito, porque você faz porque gosta. E quando você faz bem feito, de alguma forma você vai ser reconhecido. Infelizmente, na nossa sociedade, o reconhecimento é muito financeiro. As pessoas olham para o reconhecimento financeiro. Então, essa carreira não dá dinheiro. Né? Mas, passando por várias etapas da minha vida, e eu converso muito com a minha esposa, os momentos mais ricos da nossa vida, como família, né? Eu, minha esposa e o Theo, nos momentos mais ricos foram os momentos em que a gente estava mais apertado financeiramente. Porque foram momentos nos quais a gente acaba se unindo mais, estando mais junto, e às vezes os momentos bons financeiramente eram momentos em que você acaba se iludindo com a coisa do dinheiro e vai indo para outras coisas que não são tão com o consumo. Você pode parecer minha besteira. Eu sou um professor de marketing, fala sobre contra o consumo, mas é um pouco do que eu acho. E quando você olha para profissionais, eu falo assim, um palhaço pode ser muito bem sucedido, desde que ele seja bom naquilo que ele faz. Eu tenho um grande amigo de muitos anos, de mais de 20 anos, chamado Alan Moraes, e ele é um ator, ele é hoje um diretor, ele tem hoje a companhia de teatro dele, mas eu me lembro dele lá no início sendo ator e uma dificuldade absurda, sendo aperto, ele é dançarino também, mas hoje ele tem a companhia de teatro dele, e hoje ele dá treinamento empresarial para uma grande empresa de treinamento empresarial, que ele é extremamente bem sucedido financeiramente, fazendo aquilo que ele gosta, porque ele foi construindo isso ao longo do tempo. Então, eu entendo essa preocupação que as pessoas têm, principalmente a família, de falar, não, vai para o direito, vai para isso, vai para aquilo, que aí você vai ter uma vida. E aqui é arriscado, ser professor de letras é arriscado. Você já viu quanto que ganha um professor? Né? Aquelas coisas assim. Mas quando você faz bem feito, você será reconhecido de alguma forma, em algum momento você será reconhecido. Né? E isso vai trazer o sucesso que você queira ter. Pode ser o sucesso financeiro, né? Pode ser com certeza. E na história desse homem tem uma questão que você traz que eu acho que tem um ponto importante, que é o seguinte, ele foi construindo. Então, existe uma jornada que exige paciência. Ninguém... Tudo bem, você pode ter um talento ímpar para uma determinada área, mas é a paciência, a construção, colocar tijolo por tijolo e construindo a casa toma tempo. Eu acho que também tem uma dimensão hoje em dia que exige um sucesso rápido. Sim. E aí é onde pode também embananar o negócio, porque eu acho que toda construção, para parar de pé, ela é uma construção mais sólida e lenta. Então ela toma um tempo e exige esse tempo das pessoas, né? E quando eu comecei a dar aula, né, aí voltando para os tijolos, eu queria ter essa sentir que eu estava construindo tijolos sólidos. Eu comentei da Marisa antes, volta a Marisa na minha vida, porque eu queria muito praticar a linha de pesquisa dela, que é a semiótica. E na faculdade a gente teve um semestre, que para aquele universo é muito pouco.
Então eu procurei a Marisa e falei, Marisa, eu gostaria muito de me aprofundar em semiótica. O que você me aconselha? Lembrando que você tinha feito um mestrado em teoria sim, da narrativa e tinha feito a iniciação científica em teoria do drama. Mas aquela coisa, um traço que eu acho que é muito bacana é a curiosidade. Um traço humano que eu acho que é muito produtivo. Porque à medida que você está curioso, sempre vai ter coisa nova. Recentemente parece que eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro falando disso. Quando você perde a curiosidade, você começa a morrer. Enquanto você está vivo, você está curioso, tem algo para você descobrir, algo para você estudar, e graças a Deus a gente tem muita coisa diferente para estudar. Eu falo que quando a pessoa fala assim, eu não preciso aprender nada, ela morreu. Não, exatamente. Eu acho que isso é muito legal na troca com os meninos, no ensino médio, no primeiro ano da faculdade, que assim, eles têm muita novidade, eles têm a novidade do jovem, que não é necessariamente a novidade acadêmica. Eles têm novas posturas, novos jeitos de se comportar em sala, de exigir da gente uma postura diferente, que mantém a gente sempre engajado em leituras. Né? Agora, desculpa, isso para mim está sendo uma grande experiência. Como eu te falei, eu fiquei quase 15 anos fora da graduação. Quando eu voltei agora, é um aluno completamente diferente do que eu tinha. Eu estou tendo que reaprender a dar aula. Né? Eu brinquei esse semestre, desde o início do semestre, eu falei assim, olha, eu não vou dar nenhuma aula dissertativa, dialogada, eu vou dar só metodologia ativa, eu vou aprender todas possíveis, Word, café, vou fazer tudo, porque se eu ficar lá na frente falando, não vou dar aula, ninguém vai dar apresentação. Essas metodologias ativas é um leque muito grande de possibilidades e realmente produz um resultado que não é o resultado convencional, mas é um resultado válido e legítimo. Na Raven, a gente tem semestralmente cursos formativos de metodologias ativas para desenvolver essas habilidades como professores e também pensando quais funcionam, porque de repente a metodologia ativa que funciona para você, pelo seu traço de personalidade, não vai funcionar com o meu traço de personalidade, ainda que seja, digamos, uma mesma disciplina. Né? Então, muito de como a gente também leva isso e como isso se adequa ao nosso estilo. E aí depois, então, eu comecei a dar aula e eu fui atrás da semiótica. E a Marisa, que é uma professora muito concorrida, uma agenda apertada, ela falou, olha, eu não consigo te colocar num grupo de semiótica, montar um grupo de semiótica para a gente estudar juntos, mas eu consigo te convidar a participar de um grupo de semiótica e psicanálise. Aí você já voltou lá Aí voltou justamente é isso que eu acho mais incrível, porque eventualmente os caminhos vão aquilo que parecia uma bifurcação tem um reencontro, forma uma convergência. E você já bem mais maduro, já com outras experiências, com vivências que são fundamentais, você vai percebendo. E o grupo era muito legal, porque as psicanalistas eram grandes psicanalistas aqui de Ribeirão. Então elas traziam um conteúdo que era um caldo bom, sabe? Não era um caldo ralo, era um caldo denso. E as trocas, ela misturava literatura, semiótica e psicanálise. São três grandes paixões minhas. E aquilo começou a me dar também um comichão de, nossa, eu quero estudar psicanálise porque isso é muito legal. E assim foi. E aí eu comecei por conta a tentar ler uns textos do Freud, começar uma formação, ler o Zimmermann. E aí veio a tal da pandemia. A tal da pandemia veio para colocar a gente dentro de casa, e aí dentro de casa a gente também teve que desenvolver uma série de habilidades que talvez a gente não soubesse que a casa exigia, né? E foi uma experiência muito boa, muito boa. Aí eu também acho que a pandemia, lógico, não podemos ter um momento feliz nem bom para ninguém, mas ela foi muito importante para nós. A gente repensar uma série de coisas, né, da nossa vida, da nossa. Pena que depois a sociedade ficou mais complexa, mas fez a gente pensar bastante. Com certeza. De forma alguma foi um período feliz, pelo amor de Deus, não foi nem um pouco feliz. Mas foi um período que justamente trouxe uma janela para repensar questões. Né? E esse repensar, eu acho que produz frutos. Para mim, foi um período bom, porque eu estava no mestrado, então eu tinha que me dedicar à pesquisa, mas ao mesmo tempo, como a vida social não existia, eu não estava perdendo nada, né? Então eu comecei a fazer o meu mestrado. A defesa do mestrado foi um processo muito bom, eu gostei demais disso. E aí depois foi, vamos seguir a carreira como professor. Na época eu era professor de redação e professor de gramática e literatura junto com a Marisa. E aí vem um traço que é muito legal, porque na Marisa foi o lugar onde eu descobri a literatura. Foi uma experiência lá atrás, no segundo colegial.
quando eu fui convidado para trabalhar com ela tinha um congresso em Roma. Então, você me substitui, eu vou dar uma aula da profissão de fé parnasiana, modelista e simbolista. E eu lembrei da aula. E eu me vi sentando na cadeira onde ela sentou toda aquela... Aquilo foi de uma alegria, quando a gente pensa que a gente também escolheu um caminho que te possibilita não só reencontrar, mas de repente sentar do lado de uma pessoa que você idolatrava e trocar uma ideia. O professor que fez me apaixonar por literatura foi o Amauri, e ele dava aula de livro lá. Foi ele que me chamou a atenção no Burrinho Pedreiro, do Maris Rosa, que quando ele fala que trambulhavam no céu 3 trons de trovão, essa aliteração do trois, tron, de trovão, é o Guimarães Rosa fazendo trovejar no céu da boca a linguagem. Nossa, aquilo foi uma experiência, e hoje o professor Amauri é um dos meus queridos amigos, a pessoa que me inspirou, a gente se tornou amigo, e isso para mim é muito especial. Sim. Eu já tive essa sensação. Uma vez eu dou aula lá na FIA, né, que é a faculdade da Escola de Negócios da FEA de São Paulo, e eu estudei em livros de várias pessoas, do Separato, do Grise, tal coisa como. E um dia eu estou sentado lá numa reunião e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Do lado desses caras que me inspiraram, né? Foram, né, que eu li os livros deles, né? Assim, proporciona uma alegria. Você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Muito grande. E, pois bem, e isso é muito bom, Mas aí, o que aconteceu foi, com esse grupo de psicanálise, eu comecei a querer estudar psicanálise. E aí eu cogitei, não, eu preciso começar uma formação de psicanálise, eu gostei muito desse trato com aluno particular, de você ajuda o aluno a melhorar uma habilidade prática de vestibular, digamos, escrita, né? Mas você também vai tendo um trato, construindo uma relação. E eu achei aquilo muito legal, falei, eu quero estudar essa relação. Aí foi quando eu comecei a fazer leituras de psicologia, psicanálise, e aí começam a ter as convergências, né? Então eu volto ao professor. No ano que fazia 5 anos que eu estava atuando como professor de letras, 10 anos que eu estava atuando, não, mas que eu tinha a minha formação em direito concluída e mantive por algum motivo. Eu não sei, eu de fato não sei dizer qual. Sem cair em esoterismo, foi o acaso que foi. Eu mantive minha OAB ativa. Então eu pagava a OAB, tal. Nunca exerci a profissão de direito, cargo nenhum. Conversa familiar, você sabe alguma coisa, você pode dizer, me parece que é isso, me parece que é aquilo, mas fala com o advogado porque eu estou fora do meio. Me convidaram para dar aula em linguagens na... E aí parece que é uma assim, escola fantástica, né? Maravilhoso. Lá é um projeto muito inovador. É um projeto que estava faltando em Ribeirão, Sim. porque como que a capital do agro vai ter uma escola voltada para o agro? Eu já entrevistei o Matheus aqui, o Matheus Consoli, já entrevistei a Carolina Petian, que estava lá, né, algumas pessoas, a Júlia Titoto, que estava lá também, já entrevistei várias pessoas. É um ambiente maravilhoso. Lá é coisa de primeiro mundo. Sim. Né? A sensação que você está não nasceu para ser menos que isso. Né? E quando me chamaram para dar aula de linguagem lógica jurídica, foram matérias do primeiro ano do direito que eu gostei, linguagem lógica, eu lembro do professor, lembro das aulas, e as letras conversando com o direito. E aí começam a acontecer essas confluências que você fala, gente, eventualmente, o que parece não fazer muito sentido, vai se fazendo. Agora, no Pequeno Texto, eu terminei de ler com os meninos Alice no País das Maravilhas. Sim. E tem um trecho, uma passagem que traz uma mensagem que eu acho muito interessante, que é o seguinte: cuide dos sentidos e as palavras cuidarão delas mesmas. Então, quando você está sempre buscando algo que reverbera a sua verdade, algo que faça sentido para você, e vai tomando escolhas pautadas por isso, o caminho vai se construindo. E, eventualmente, a trilha vai se materializar debaixo do seu pé e vai produzir um sentido que é epifânico, é especial, é singular. Tem um dito popular, né, e a sabedoria popular ela tem que ser ouvida, que diz que a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, né? Então, não adianta nada. Você poderia, essa oportunidade poderia ter surgido para você, mas se você não tivesse preparado, se você não tivesse a história, né, de ser a formação de direito, e eu acho que quando eu falo da trilha na carreira como trilha,
Porque, assim, e aí eu até queria puxar para esse assunto, porque já tem mais de uma hora, quase uma hora que nós estamos falando. Quando a gente fala de carreira, quando eu comecei a abordar, por que eu comecei a falar de carreira? Porque eu fiz uma transição que todo mundo falava, você é louco. Por quê? Eu estava numa grande empresa, na maior empresa do país no seu ramo, tinha sido promovido diversas vezes nela, estava numa posição muito boa, ganhando muito dinheiro, e um dia eu adoeci, tive problemas de saúde, problemas de relacionamento, fui fazer várias coisas, fui buscar várias coisas. Uma delas que eu fui buscar foi um retiro do Zen budismo, da monja Koen, e fui lá fazer um retiro de silêncio de um final de semana e voltei com uma decisão na minha vida, né? Vou largar tudo isso e vou ser professor, só não vou fazer loucura, eu sou de administração, sou de planejamento, deixa eu fazer do jeito certo. E eu fiz um plano de 5 anos, fiz esse processo todo, e quando eu virei professor, eu contava essa história para as pessoas. E as pessoas falavam, não, você é louco, como assim? E eu comecei a falar de carreira por isso. Depois eu parei um pouco de falar de carreira, porque virou esse negócio dos coaches, que começou a virar uma loucura. Eu falei, não vou ficar lá desse assunto. E agora, mais recentemente, eu falei, não vou voltar a falar desse assunto, mas com uma outra visão. Com essa visão de que carreira não é uma escada, não é algo que eu tenho que subir, né? Que é uma visão que as pessoas têm. Né? Não é algo que me prende num caminho e eu tenho que ficar o resto da vida naquele caminho. Carreira, para mim, é a trilha dessas pequenas... tem um conceito em arquitetura, não sei se você já viu, que é o caminho que as pessoas fazem. Às vezes o arquiteto desenha um caminho aqui, mas a pessoa faz assim e vai. E seguir esse caminho. As pessoas vão seguindo caminhos que as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo. Relações vão se estabelecendo, você vai conhecendo pessoas. Eu acredito, eu tenho falado isso aqui, a grande riqueza que eu não esperava desse podcast é que, neste último ano, eu conversei durante 1 hora com 85 pessoas diferentes. E eu conheci pessoas completamente diferentes, com visões diferentes. Nem tudo eu concordo, nem tudo eu discordo, mas conhecer as pessoas faz a gente mudar. Por isso que o nome do podcast é Mais Que Um, né? Porque toda vez que você conhece alguém, você se torna mais que um. Você deixa de ser aquele um e passa a ser mais do que aquele um. E esse grande aprendizado que você está falando dessa experiência é isso, né? Assim, o caminho ele vai se encontrar lá na frente. Às vezes o que você está fazendo aqui não faz sentido nenhum. Exatamente. Mas lá na frente ele faz um sentido. Exatamente. E é também confiar, porque eu acho que esse processo de decisão, como está falando, é um processo de construção de sentido. Você tem que ir se conhecendo também. E esse processo de se conhecer vai vindo dessas vivências que você vai ter nos mais diversos contextos, né? Quando a gente pensa carreira é um destino, carreira não é um destino. A vida é o grande destino e, assim, não querendo ser mórbido, mas, assim, o destino de todo mundo que está vivo vai ser um só, né? Então, como fazer desse período um período satisfatório, gratificante, estimulante? Porque, às vezes, a pessoa até subscreve essa lógica que já vem pronta de você vai ser uma carreira, vai ser promovido, vai fazer muito dinheiro e vai viver uma vida de luxo. Mas é isso que te proporciona satisfação, é isso que te proporciona uma alegria? Lógico, todo mundo sabe que tem um custo, a vida que a gente quer tem um custo, mas é buscar esse custo, né? Mas esse custo tem a ver com as suas escolhas também, né? Eu sempre dou esse exemplo assim, eu não estou criticando a escolha de cada um, a escolha de cada um, a escolha de cada um. Mas você fazer uma escolha de, sei lá, comprar um relógio que custa X mil reais ou fazer uma viagem que custa X mil reais, é uma escolha. Né? Exatamente. E aí, no que você está apostando? Eu estou apostando que um objeto vai me trazer satisfação, uma vivência. Se eu não tivesse falado, não vou para a Ilha de Páscoa, vou comprar um relógio. Acabou. O caminho podia ser totalmente diferente. E a gente não vai saber nunca como é, porque o fato foi, eu apostei por um caminho. Agora, tem uma questão que eu queria comentar que você trouxe, que é a questão dessas escolhas. E essas escolhas têm que ser sempre, na minha opinião, né? Sempre buscar uma autenticidade. Sempre buscar uma autenticidade. Isso que você falou que você faz de eu não gosto de aconselhar e determinar o caminho. Eu gosto de ouvir, deixar a pessoa ir descobrindo o seu caminho. Né? Isso eu acho que é um tesouro muito grande. E o que eu vejo às vezes é que os alunos vêm até os professores, ou já vieram até mim, mas com uma dúvida de assim, eu quero uma orientação.
E eu acho que orientar é diferente de determinar. Né? Estava falando disso, eu acho que é uma questão que a gente pode também pensar bem, que é quando você orienta, você dá chaves para a pessoa pensar que porta ela quer abrir. Todo ano a gente faz a disciplina de leitura do Pequeno Príncipe e eu insisto em manter a vice. Faz maravilhas, porque eu acho que é uma obra que ajuda o jovem de 15 anos a, numa chave simbólica, começar a pensar isso. Porque tem aquele saguão de 1000 portas, tem o gato perguntando para ela onde você quer chegar, e ela fala, eu não sei onde eu quero chegar. Ele responde, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ela fala, desde que eu chegue a algum lugar. Ele finaliza dizendo, você chegará a algum lugar, desde que caminhe bastante. Eu acho que isso sintetiza o que é essa jornada. Conforme a gente vai vivendo, o caminho vai se consolidando, a gente vai percebendo essas portas que a gente abriu e não fechou, mas deixou o caminho lá, se interseccionando com outras portas e construindo uma visão muito rica, muito gratificante de carreira. Eu estou longe de ser aquele professor que diz, não, você tem que escolher um caminho e tem que escolher uma pessoa. Não, você tem que ir se tornando pessoa, né? Mas aí concordo perfeitamente, que eu também penso assim, e essa é uma discussão que eu tenho. Eu acabo ficando muito próximo de onde o Theo está estudando, sempre tento, nem todas as vezes a gente consegue, porque eu acho que existe uma visão hoje que os pais meio que terceirizam a educação do filho para a escola, e eu acho que não, né? A educação ela é feita em conjunto. E é bom que nós, como pais, estejamos juntos também. E eu sempre falo isso, assim, a escola, de certa forma, da mesma forma que os pais querem que o filho ganhe dinheiro, sejamos bem sinceros, a escola como instituição, não estou falando dos professores, como instituição, ela quer que os alunos dela saiam bem no vestibular de medicina, direito e engenharia, porque isso pega bem na propaganda, né? Então, naturalmente, ela vai estabelecer processos, padrões, procedimentos, estruturas, espaços que vão incentivar esses caminhos. Não está errado, não estou dizendo que esteja errado. Mas eu não posso. Olha que coisa interessantíssima que aconteceu. Eu fui dar esse itinerário formativo para os alunos, e para mim o Theo ficava assim: pai, você não vai aguentar. Molecada, você não tem paciência para isso. Moleque. Conhece-te a ti mesmo, pai, conhece-te a ti mesmo. Você não vai aguentar, não tem paciência. E aí, a primeira aula, eu usei uma metodologia ativa que chamou de café, em que eu fiz todos eles conversarem com todos eles, e rodando, tem coisa. E o tempo todo eu fui falando sobre isso. E quando, dentro do itinerário, tinha um momento que eles tinham que fazer uma apresentação de 10 minutos, e eu falei, claro, o que você quiser. Quer dizer, galera, tinha uma pessoa que queria falar de truco, tinha uma pessoa que queria falar de gastronomia, tinha uma pessoa que queria falar de cinema. Cara, fala o que você quiser, porque, de certa forma, isso reflete os seus interesses reais. E olha que coisa interessantíssima que está acontecendo. Uma das alunas falou sobre cinema. E em 10 minutos que ela falou sobre cinema, cara, ela deu um show. Ela é uma crítica de cinema. Né? Ela estava contando a história do filme de terror, dos filmes de terror, a evolução dos filmes de terror, desde os filmes mais psicológicos, como lá atrás, né, Psicose e Bebê de Rosemary, até o terror hoje, que é aquele terror extremamente explícito, gore, né, das coisas. Cara, ela deu uma aula de cinema. Aí eu conversei com ela no final, falei, sabe, olha, eu tenho uma colega que dá aula comigo numa faculdade, que ela é uma grande especialista em cinema, ela é professora disso, você quer conhecer ela? Aí eu levei ela na faculdade, ela conheceu essa professora, a professora conversou com ela. Aí outro dia desse apareceu uma possibilidade de fazer um curso de roteiro para o cinema, eu mandei para ela, ela está fazendo o curso. Ou seja, nós como professores, né, e como influenciadores do sentido, que a gente tem que dar essas experiências, né? Incentivar que a pessoa tenha essas experiências. Cultivar o aluno também no sentido assim, percebendo o aluno com um talento natural para uma coisa e regando aquilo que vai se desenvolver. Como você fez, indica um curso, eu costumo indicar muito assim, leituras. Né? Então, se você gosta de por que você não lê isso? Aí você vai ampliando também o horizonte de conhecimento daquele aluno. Eu acho que isso para mim, é a raiz do que é ser um professor. Sim. Um professor é um cara que cuida de um jardim. Assim, você vai regando, aqui vai nascer esse tipo de planta, aquele tipo de planta, mas você vai cuidando para que
todas tenham condições de florescer. E aí eu particularmente gosto muito desse trato com o aluno, de um a um, de saber, quando vamos plantando, eu pergunto um pouco da vida, para também, se fica uma coisa muito técnica, eu sou professor de gramática, então eu estou aqui para ensinar morfologia, eu acho que se perde, alguma coisa se perde ali. É importante humanizar, porque até com o desenvolvimento, inteligência artificial, internet, a informação está acessível. O papel do professor mudou. Quando não está acessível, é aquela relação, é aquele cuidado, é aquele interesse genuíno que você pode manifestar, que você pode cuidar, e isso também enriquece para o aluno, que vai se desenvolver como pessoa, mas também a gente, que é como você falou, conversei com 87 pessoas diferentes, cada um vai trazendo uma riqueza diferente, vai aumentando nossa perspectiva. Né? Eu acho que isso é legal. Mas você sabe que aí, eu não quero entrar nesse assunto agora, senão nós não vamos sair dele nunca mais. Mas hoje eu tenho uma grande crítica muito assim aos nossos modelos educacionais, ao modelo que nós temos da educação. Eu converso isso bastante com o Theo, porque às vezes ele fala assim, por que eu estou aprendendo isso? Naquela pergunta de adolescente, do ensino médio. E eu concordo com ele em muitas coisas. Eu falo, tudo bem, Theo, eu entendo, é o modelo, a gente tem que seguir esse modelo, entendo que não faça sentido para você, mas talvez lá na frente faça sentido. Mas o próprio modelo do vestibular, para mim, é um modelo meio morto. E a gente vê isso na sala de aula. Né? Olha, eu tive a experiência com os alunos, e o colégio hoje, como os alunos não podem pegar o celular, eles ainda, de certa forma, estão na aula. Vai para a faculdade, dá aula, por isso que hoje eu não dou aula mais expositiva, cara, o celular está lá. No meu caso específico, eu dou aula à noite, para curso de administração, que na grande maioria dos casos, eu dou também no curso de jornalismo, de publicidade e propaganda, mas na administração, quase todos trabalham. Estão vindo do trabalho, estão cansados. Então, cara, se eu deixar ele... Aquela dopamininha está ali. Né? A dopamina tá ali. E aí, esse modelo que eu sempre falo que é isso. Quando você é chamado para dar uma aula, uma disciplina, se você foi chamado pela Harvard para dar uma disciplina, se você for só olhar para o conteúdo é isso aqui, ele é gigante. Aí eles falam assim, você tem 40 horas. Então você tem que pegar esse conteúdo e fazer assim. E falar, isso cabe em 40 horas. Aí quando você vai montar suas aulas, tem coisa que você tem que deixar de fora. Você faz assim. Aí você dá aula, o aluno presta atenção em 10% do que você está fazendo. Então você faz assim. E aí, lá no final, você vai fazer uma prova de 7 questões, e se o aluno acertar 5, ele foi aprovado. Ele não aprendeu nada. Se você olhar só o conteúdo, ele aprendeu isso aqui do conteúdo. Daí a importância de lançar essas metodologias ativas e também ir colocando perguntas para ele ficar curioso. Isso, exatamente. Ficar curioso. Na Harvard, no direito, linguagem, tem um braço, eu acho que é a retórica. Não resta dúvida que um bom advogado tem que ter uma boa retórica. Exatamente como você falou, o conteúdo é muito simples, não dá para você fazer um curso de retórica em um semestre junto com o de lógica. Então, o que eu faço? Eu tento deixar ali polvilhado questões que estão associadas a questões que na época estavam os debates, né, da Prefeitura de São Paulo acontecendo. Uma riqueza retórica ali. Então, pegava exemplos concretos, vai misturando, os nossos ficarem engajados e, no final, falam, vamos criar uma linha para pesquisar isso. A gente pode criar um grupo de estudo nosso aqui. É esse o grande objetivo. A pessoa tem um semestre, mas consegue deixar uma curiosidade que a pessoa quer desdobrar depois. Isso é muito bacana, né? Rafael, o papo está muito bom, mas nós já estamos aqui há mais de uma hora. É sábado, você tem seus compromissos. E assim, cara, primeiro foi fantástico. Eu vou encerrar daqui a pouco, mas assim, eu queria que, já que você é um cara extremamente influente com os alunos gostam de você. Eu sei porque eu converso com os meninos o tempo todo. O Theo, ele tem uma característica que é da mãe dele, né, menina? Você vai conhecer a mãe dele. O Theo é extremamente social, né? Ele tem uma capacidade de juntar pessoas que eu não tenho, que ele tem, porque ele trouxe isso da mãe dele, que a mãe dele também é extremamente social. E aqui em casa é o ponto, né? As pessoas vêm para cá. Sim, eu já ouvi muitas histórias. As pessoas vêm para cá. E engraçado, agora ele está com uma turma mais restrita ali, o pessoal do terceiro, mas no ano passado eram 4 ou 5 turmas diferentes. Eu falava, gente, um dia a turma dos nerds, outro dia a turma dos roqueiros, outro dia a turma dos... tinha turmas diferentes. E sempre falaram, né? Eu sempre ouço dos alunos falando de você.
E eu queria que você, para a gente encerrar também, falasse um pouco disso. Né? Assim, hoje, nós estamos passando por grandes mudanças no mercado de trabalho, na carreira, no próprio conceito de carreira. Você falou assim, de direito. Será que ainda faz tanto sentido fazer direito? Né? Porque direito é uma das profissões que vai ser mais impactada, tem sido mais impactada pela IA, né? Porque em alguns casos ela faz sentido a IA, né, nesse contexto. E como que você vê esse caminho que esses jovens que estão agora precisam trilhar, né, nesse... Porque eles estão indo para... Você está com aqueles meninos, agora eles vão ter que tomar essa decisão, né? Sim, sim, sim. Bom, então, eu acho que eu ouvi isso numa palestra recentemente que eu achei muito boa, do seguinte: quanto mais a tecnologia progride, mais o usuário regride. Então, existem habilidades que são necessárias para qualquer profissão. Comunicação, escrita, vai ser necessário para qualquer profissão. Porque toda profissão, em algum nível, vai pressupor o trato humano. Então, delegar isso para a inteligência artificial pode ser arriscado. O que eu acho que é um papel muito importante das escolas, das graduações, das faculdades, é desenvolver não só o pensamento técnico, mas o pensamento crítico. Porque a resposta vai estar lá. Mas se você tem categorias, critérios e um senso crítico bem estruturado, para olhar que isso condiz, isso não condiz, aí você vai ter condições de desenvolver. Eu penso que tudo vai passar por uma grande transformação. Como a inteligência artificial ganhou uma dimensão muito grande, a gente agora está especulando. E enquanto especulação, a gente não tem muito como falar. Com certeza vai facilitar muito o trabalho mecânico da coisa, no resto da tudo, acho que ela vai fazer com muito mais velocidade e precisão do ser humano, porque é uma máquina, mas o tratamento humano não. Então, acho que um lugar que eu investiria muito é no desenvolvimento de competências socioemocionais. O TEL, como você falou, tem esse caráter social. Eu acho que isso é muito importante, porque é saber tratar com diferentes grupos, dando a eles uma grande dignidade, saber escutar, saber conversar, vai ser um baita diferencial para qualquer carreira. Sim. O advogado, no ano passado, na rádio, a gente desenvolveu um projeto de linguagem simplificada. Tem muito se fala do direito, do discurso jurídico, um discurso hermético para aqueles que são iniciados no direito, e muitas vezes o cidadão comum que está envolvido em relações de consumo não sabe quais são os direitos do consumidor, e às vezes as lojas se aproveitam disso para falar que elas estão dando um benefício, quando na verdade elas estão cumprindo o mínimo legal. Sim. Então, a gente desenvolveu um trabalho na extensão de como fazer essa comunicação do discurso jurídico para o discurso comum social. Eu acho que essa é uma competência importante. Tornar os alunos poliglotas dentro do português. Eu acho que isso é um objetivo primeiro na educação linguística e primeiro em qualquer curso que você for desenvolver que vai exigir essa competência. Cara, bom, 2 pontos que você falou que eu acho que são fundamentais. Eu concordo muito com esse futuro, né, dessas competências socioemocionais, e eu te digo que isso já é uma realidade. Quando você entra em qualquer carreira, os primeiros anos, quando você está no operacional, né, você precisa do conhecimento técnico para fazer aquilo. O advogado, no início de carreira, o que ele vai fazer? Ele vai ler as peças, ele vai fazer pesquisa, ele vai preparar material. À medida que você cresce na sua carreira, pensando na carreira ainda como escada, né, mas que você vai assumindo outros cargos, cada vez mais você vai precisando de competências de comunicação, negociação, relacionamento, coisa, e menos liderança, e menos do... Não que você não tenha que ter o técnico, você precisa do técnico, mas você, um diretor de uma empresa, um coordenador de curso, um diretor, um reitor de uma escola, ele precisa muito mais do conhecimento relacional, de comunicação, do que dos conhecimentos técnicos da disciplina que ele professor. Então, isso já é uma realidade que eu acho que ela vai ser, concordo com você, muito mais importante no futuro. E as escolas não ensinam isso. As escolas não ensinam oratória, as escolas não ensinam negociação, as escolas não ensinam... Escolas de administração não ensinam isso. Né? Que é uma coisa que me choca muito, né, nesse modelo que nós temos. Você passa por um curso de direito e você não aprende ali, né,
coisas... Eu acho que isso esbarra um pouco naquilo que a gente estava falando anteriormente, do especialista. Sim. Porque hoje a gente tem tanto conhecimento especializado que, bom, eu quero dar uma formação de direito, então naturalmente eu tenho que passar por uma série de tecnicalidades que são obrigatórias para ser um bom profissional técnico. Mas todas essas soft skills, né, que você trouxe, elas são, às vezes, até mais importantes. Quanto você tá no caminho, elas são nessa importantes. carreira de longo prazo, quanto mais você vai subindo, mais você vai tendo que gerir pessoas, né? Esse gerenciamento de pessoas, gerenciar relações, ele envolve muito de linguagem, saber ouvir, essas soft skills de maneira geral, né? Eu acho que isso, sem dúvida, é o grande caminho. Sem dúvida é o grande caminho, porque na verdade sempre foi. Eu sempre penso, a profissão é sempre você estar servindo um objetivo, né? Então uma área de estudo, mas também trazendo alguma coisa de volta para a sociedade. Então nunca perder de vista essa dimensão eu e o outro, essa dimensão relacional, que é muito importante. E aí que eu falo, tem algumas experiências muito positivas, como no CPP a gente teve você dando aula de oratória, na Harvard a gente tem um braço de retórica, cultura, sociedade e diversidade parece que é uma exigência do MEC agora. Sim. Então trazer essa interface das disciplinas com a cultura e a sociedade parece que são cruciais, e eu acho que são às vezes até um grande caminho para uma pacificação social nesse momento de tamanha polarização que é da moda, né? Da moda. Mas que não deixa de descrever um cenário real. Sim, sim. Não, assim, eu vou lhe dizer, eu como sou um pouco mais velho, é assustador ver a sociedade como ela está hoje, porque uma característica que sempre foi da nossa cultura, cada cultura tem suas características, mas sempre foi uma característica da nossa cultura, o sincretismo, vamos chamar assim, né? Todo mundo respeitar eu falo que para mim a grande símbolo da cultura brasileira é a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, que é uma festa do candomblé que acontece na Igreja Católica, né? Sim, isso aí é um exemplo do que é a cultura brasileira e que nós perdemos nos últimos anos, e eu acho que falta isso. Resgatar isso acho que é importante, acho que é muito importante, até porque é parte da nossa identidade, né? Parte da nossa identidade social, a gente consegue juntar diferentes influências e compor um caldo que é só nosso. Me preocupa muito, porque assim, a gente vê que tem tentativas de manter a coisa polarizada nos seus clubinhos. Sim. Acho que a gente tem que extrapolar isso. Porque o outro tem razão em alguma coisa, assim como você tem razão em alguma coisa, então vamos tentar achar esse meio termo, o caminho do meio, né? Isso é um problema, né? Você falou que gosta de documentário, provavelmente você já deve ter assistido o Dilema das Redes, porque ele mostra exatamente isso, né? Os algoritmos levaram a isso porque eles criam uma câmara de eco, em tudo que você fala, as pessoas que te seguem dão razão, e ele cria uma bolha de opinião. Então você só se relaciona com as pessoas que pensam igual a você. Quando eu só me relaciono com pessoas que pensam igual a mim e tudo que eu falo as pessoas batem palma, eu vou me radicalizando cada vez mais e eu vou evitando falar com as outras pessoas. E isso é uma realidade da nossa sociedade atual. Nós precisamos trabalhar de alguma forma essa realidade. E que, olha, eu tive essa experiência de lecionar lá para os meninos e uma coisa que me chamou a atenção foi isso. Assim, eu percebi que esta geração ela tem alguns valores muito ricos nesse sentido. Né? É uma geração que busca concórdia, que olha muito o bem-estar deles, assim, o bem-estar emocional. Há quem diga que pode ser um exagero. Pode ser, não estou esquecendo que o mundo é só emoção, como real. Mas eu acho que é interessante porque é justamente aquele salto de qualidade que a gente tem de uma geração para outra. Toda geração nos ensina, uma geração nos ensina a disciplina, a outra nos ensina o trabalho, a outra nos ensina as relações. Eu acho que a meninada que está vindo aí é uma meninada muito bacana, no sentido de que são pessoas sensíveis, são pessoas que são abertas ao outro e que buscam uma diplomacia. Sim. Apesar de ter uma coisa meio os clubinhos, como você falou, vem o roqueiro, vem o pessoal... É normal, isso é do adolescente. É esperar, todo mundo tem gosto e se enturma. Isso é pirâmide de Maslow. Tem uma hora que você precisa ser aceito pelo grupo social. Reconhecimento social, sonho de todo mundo. Então eu vejo com muito otimismo, na verdade. Eu acho que toda geração traz algo que a geração anterior precisa aprender e vai deixar uma lacuna que ela precisa aprender algo. Então faz parte do processo. Mas é uma meninada muito boa que está vindo aí. Bom,
primeiro te agradecer muito, Rafael, foi fantástico o papo, eu sabia que ia ser bom, porque o Theo sempre falou. De certa forma, né, o Rafael ele reflete um pouco o que é o DNA do nosso bate-papo aqui. Como tudo vai evoluindo, o podcast também está evoluindo. Né? Eu pensei para uma coisa e ele foi se tornando outra coisa. E ele foi se tornando esse lugar de aprendizado, de conhecer caminhos, histórias, e conhecer esses caminhos, né? Ser um cara super novo, mas com um caminho muito rico, e que reflete aquilo que eu sempre defendo aqui, né? De que não existe caminho certo, existe o caminho que você decidiu pelas suas escolhas, e você tem que trilhar ele da melhor forma possível. Né? Então, o episódio do Rafael vai estar completo no YouTube, hoje ainda, no sábado, depois no Spotify. Os cortes vão estar nas nossas redes sociais. Eu já quero te convidar, Rafael, você é o episódio 87, em 29 de novembro agora, nós vamos estar chegando no episódio 100, já está tudo planejadinho, e esse episódio vai ser um pouco diferente, nós vamos fazer ele presencial. Na verdade, eu estou convidando todos os entrevistados. Nós vamos fazer um evento lá na Faculdade Metropolitana, no auditório da Faculdade de novo. E você está convidado, 29 de novembro, um sábado, de 9 da manhã até meio-dia. Você está convidado, todos vocês estão convidados também. Porque o que eu percebi, por que eu quis fazer esse evento? Esse aprendizado que eu fui tendo, conversando com cada uma das pessoas, depois eu cheguei à conclusão assim, tá, eu conheço todo mundo, mas essas pessoas não se conhecem. Né? E algumas sim, mas essas pessoas precisam se encontrar também, né? Porque a vida é feita de encontros. Então, você está convidado, e para você que gosta desse conteúdo, não deixe. Olha, eu vou até comentar uma coisa rápida aqui. Vem uma pessoa agora falar aqui, o Rodrigo Daverne, que é reitor da Claretiano, que ele vai falar sobre caminhos, escolha. O título da entrevista dele como é que é? Da escolha à carreira acadêmica, da literatura para a carreira acadêmica. Então, também vai falar um pouco disso, dos caminhos. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Não deixem de seguir. Os cortes, lógico, né, ficam mais fáceis de assistir. Então, siga nas redes sociais para que a gente possa continuar essa nossa conversa. Até o nosso próximo encontro.